Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, falando sobre os novos reforços do Flamengo, contratação de De La Cruz e também sobre o zagueiro Léo Ortiz. O Flamengo está prestes a fechar um negócio com o Léo Ortiz. Vamos analisar. Já chega, explodir o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. Se você não está inscrito, eu convido você a fazer parte, porque aqui é notícia e informações do Mengão para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal Jogo Aberto ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar então as últimas notícias do Flamengo. Realmente ir fundo nas compras. O planejamento do Flamengo para a próxima temporada segue a todo vapor. A noite da última terça-feira foi de reunião na Gávea, sede social do clube. Foi aprovado pelo Conselho de Administração a proposta de orçamento elaborada pelo Conselho Diretor para o ano de 2024. A previsão do clube é de uma arrecadação, mais uma vez, superior a R$1 bilhão. Esse montante contabiliza apenas as receitas que não englobam transferências de jogadores. Dos 53 votos totais, foram 51 a favor e apenas 2 contra. Outra proposta do Conselho Diretor, aprovada para 2024, está relacionada ao gasto para contratações. Apesar do Flamengo ter um orçamento para a próxima temporada que supera R$1 bilhão, será destinado para novos jogadores apenas 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Com alguns alvos na janela de transferências, o torcedor rubro-negro faz as contas. Caso acerte com o De La Cruz do River Plate, por exemplo, o Flamengo já gastaria 16 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais. Já o caso envolvendo o zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, os valores giram em torno de 6 milhões de euros, que em real significa um valor próximo a 32 milhões de reais. Somente essas duas contratações equivaleriam a 68% da previsão total para a temporada, restando apenas 50 milhões de reais para outras contratações. Além disso, o Flamengo ainda espera arrecadar pelo menos 20 milhões de euros com vendas de atletas, cerca de 100 milhões de reais. Por falar em venda, a situação de Gabigol segue indefinida. Apesar do camisa 10 já ter acertado a renovação de contrato com o rubro-negro, a diretoria ainda não assinou o novo vínculo de Gabi, que tem contrato se encerrando no final do ano que vem e, portanto, no meio de 2024, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Teve uma conversa com o Flamengo da renovação, acabou que não foi assinada a renovação. Pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo, não sabe o que vai acontecer, então eu quero que seja especial. Olha, a gente estava falando sobre orçamentos aqui, 880 milhões de reais é o orçamento do Palmeiras. 300 milhões a mais é o orçamento agora do Flamengo para o ano que vem. A expectativa para o torcedor ouvindo isso, ela é maravilhosa, né? Agora tem que saber... E os outros que chorem e que lutem. Os outros que chorem e que lutem, para ser competitivo dentro de um campeonato, especificamente campeonato brasileiro, onde todos se enfrentam, os principais clubes do futebol brasileiro. Agora a diretoria também tem uma responsabilidade em, assim, Flamengo, Galo, Palmeiras. Não preciso dessa questão da reformulação quando a gente tem falado, por exemplo, nessas últimas semanas do Corinthians. Então são contratações pontuais e, obviamente, torcer para que essas contratações cheguem no futebol brasileiro e consigam, se o caso for jogadores que estão fora do país, cheguem no futebol brasileiro e que se adaptem e que dê o resultado. E a tendência é que com um treinador que é muito estável, que tem muita competência para gerir elencos, para ser um grande responsável por uma mudança, que é o caso do Tite, ele vai ter não só esse elenco atual, que já é excelente, como provavelmente opções acima da média do mercado brasileiro, jogadores diferenciados para ser ainda mais competitivo. Imagina só. Você falou, por exemplo, de gestão. Se a gente analisa, o Flamengo é o assunto. Tite tem boa gestão, o Felipão também tem Galo, o Abel nem se fala. São Paulo com Dorival, de repente, vai se mexer no mercado para reforçar o time, porque a temporada do São Paulo também pode ser interessante. Denilson, e o Corinthians? O Corinthians eu acho que não vai conseguir fazer uma reformulação com jogadores
experientes e com muita qualidade pela questão financeira. Eu acho que vai tentar trazer jogadores mais jovens e aí fica uma aposta, né? Uma perspectiva de um bom ano para o Corinthians. Olha, mas acima de todos, até por ter terminado o ano vencendo o Campeonato Brasileiro. E também foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. O Flamengo precisa de um zagueiro? O Léo Ortiz seria uma boa? Lembrando que ele tem contrato ainda com o Bragantino. Ó, vamos dar uma olhadinha na tela. Ele tem contrato ainda com o Bragantino, o Flamengo teria que pagar aí a multa rescisória. Tem dinheiro, Abel. Tem dinheiro, né? Dinheiro não é problema, é isso? O Bragantino ou o Flamengo? Dinheiro na mão é vendaval. Os dois têm dinheiro, mas o Flamengo Flamengo também tem. O Flamengo tem condições de investir, sim. O Flamengo deve investir em Léo Ortiz? Temos uma comparação com os titulares rubro-negros. O Léo Ortiz jogou 20 jogos, aí tem a média de desarmes, quase 1. Rebatidas por jogo e interceptações. Fabrício Bruno jogou muito mais. E o Léo Pereira, mais quantidade de jogos mesmo, né? 34 jogos. E o Léo Pereira, que jogaram muito bem os dois nessa temporada, né? Sim. Eu acho que, na minha opinião, o Flamengo foi atrapalhado muitas vezes por um sistema defensivo que deixava exposta a zaga. Deixava exposta a zaga, mas os dois individualmente, eu pelo menos, gostei do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. Sim, muito bons zagueiros os dois, muito bons. O Léo Ortiz também é muito bom, com um diferencial, a qualidade na saída de jogo, que é maior. Léo Ortiz vem de salão, né? O pai dele jogava salão, lembra o Ortiz? É verdade. Salão? O pai dele foi um grande jogador dos universitários, né, Eugênio? Muito. Os universitários nos ajudaram com essa informação que você está dando agora. Os universitários passaram aqui e nos ajudaram, que o Léo Ortiz é filho do... Ortiz. Pronto. Eu não sabia. Ele começou no Internacional, eu lembro dele jogando no Inter, saindo da base do Inter, e ele sempre teve essa qualidade. Eu acho que o Tite está pensando nisso. É claro que hoje é difícil você olhar para o Flamengo e falar assim, vou barrar o Fabrício Bruno, porque é um belíssimo zagueiro. Mas acho que ele está pensando em elenco. Por exemplo, o Rodrigo Caio saiu. Pronto, vai, desenvolva, Abel. Rodrigo Caio saiu. Davi Luiz vai ficar? Vai renovar? Não. Eu acho que não. Tem que Pablo. repor. De qualquer maneira... e tem o Pablo. E você mesmo falou, mais um, né? Você defende... Não, o Eugênio defende que o Flamengo contrate um time aqui. Não. O Eugênio está exagerando um pouquinho. Ele falou que o Flamengo tem que ter 2 times, não é isso? Não, mas já tem, Eugênio. Mas pode melhorar. Sempre pode melhorar. Abel, Prate, quando você tem a possibilidade econômica que o Flamengo tem, a pressão, a cobrança por títulos, vamos lembrar, o Flamengo está terminando 23 sem ganhar nada. Zerado. E é disparado o maior orçamento do futebol brasileiro. O Flamengo tem obrigação de ano que vem dar uma resposta à sua torcida. Ou não? Esse é um ano horroroso para o Flamengo, não ganhou nada. Horroroso? Disputou 10 competições, sei lá. Puxa vida. Não é um ano horroroso para o Flamengo? Nem Taça Guanabara. Gente, vamos olhar a realidade do time, do que ele vem conquistando. Olha só, o ano que vem promete. Vamos ver aí, Abel. Receita prevista pelo clube. Esse também prometia, né, Prates? Bastante. Mais de 1 bilhão, professor Celso. Olha lá a realidade. 1 bilhão de reais. Sem contar negociações de jogadores, hein? 1 bilhão de reais. É disso que eu tô falando, gente. Obrigado, produção. É isso. Proposta para contratações, 160 milhões. Previsão em vendas, 106 milhões. O Flamengo gasta atualmente cerca de 25 milhões mensais em folha salarial. Tem dinheiro sobrando aí. Então, precisa dar uma resposta dentro do campo para a torcida. E aí, você vai fazer um planejamento de temporada para jogar várias competições em paralelo. E eu defendo já há algum tempo que o Flamengo tenha 2 equipes. Uma para disputar Copas, outra para disputar o campeonato de pontos corridos. E para que você tenha 2 equipes em condições de ganhar tudo, você precisa buscar cada vez mais qualidade para o seu elenco. Tem que ter 2 times. E 2 times ainda com peças de reposição para esses 2 times. Então, trazer um jogador do nível do Léo Ortiz qualificará bastante o elenco do Flamengo para disputar essas competições. E um jogador é um zagueiro com uma característica que os outros não têm. Tem bom passe? O Fabrício Bruno tem, mas ele é melhor como marcador. Desarmando. Bola aérea. Muito bom zagueiro. Zagueiro. O Red Bull Bragantino, o Léo Pereira passa bem a bola, aparece na área para cabecear e tal.
Só que o Ortiz é uma qualificação do passe acima do que esses dois têm hoje. Quase um meia como zagueiro, né? Mal comparando, né? É como se Tá aí, fosse Prat, um é camisa isso. 10 Assina como embaixo. zagueiro. Obrigado, Eugênio. Da sua definição. Eu mas estou perdendo tempo aqui falando o Prat define uma frase. Não. É outro Professor, nível. Deixa pra você, professor. O Red Bull Bragantino, que não é bobo nem nada, que acho que tem essa filosofia também de investir e depois ganhar em cima, né? Claro. Ele pede 6 milhões e meio de euros. Cerca de 34 milhões de reais, um pouco Tem que mais do que isso. Tem que fazer direito essa conta aí. Aí, Porque vai lá. o Flamengo falou de 160 para... 160 a gente viu ali. Só o De La Cruz vai custar quanto? 80, não tá é? contratado o De La Cruz, é contratado. Então, mas vamos supor, só o De Vai La ter que Cruz pôr a vai mão no morder bolso. metade disso aí. Então tem que fazer essa conta. Eu gosto da ideia do Léo Ortiz, não só pela qualificação, mas é uma questão matemática. Opa, O Flamengo, como assim? o Flamengo já perdeu um zagueiro, que é o Rodrigo Caio. Talvez perca outro, que é o Davi Luiz. Então é uma posição que tem que trazer gente mesmo. Agora tem que equacionar esses valores aí. Se só o De La Cruz morder metade do orçamento que tem para comprar, precisa ver se dá para pagar o que o Red Bull está querendo. Mas vale pagar isso pelo De La Cruz? Não tendo, e o Flamengo tem. Então, Mas aí você já fechou, já não pode mais trazer tanto reforço assim. mas A o gente Flamengo tá falando- precisa de tanto assim? O Eugênio acho que sim. O Eugênio acho que E, Eugênio, sim. Eu pegou no confio teu em pé, Tem que Eugênio, reforçar o que já é forte. Precisa tanto assim, Eugênio? Completamente do Vai Eugênio. depender do movimento, do mercado. Vai depender do movimento. Que posições o Flamengo precisa? Reposição. Ah, você falou atacante. Ele falou atacante ontem. Centroavante. Sim, Mais centroavante. especificamente um camisa 9, não era Mas isso? um ou dois. Dois? Ô, Eugênio, a gente tá E no ar. aí, gente tá maluco, com Pedro e Gabigol, Pera um pouquinho. Em Pedro e Eugênio, Gabigol precisa de Eugênio, dois? A gente tá no ar, o Natal não chegou ainda. E o elenco do Flamengo é muito bom. o Flamengo não foi um bom menino esse ano. Qualificado, Também tem isso. Papai Noel não vai Aí, fazer. Eugênio. O cara tá Eu tô falando de aqui, Natal. não é do Flamengo contratar dois Benzemais amanhã. Não é isso. Jogadores jovens, com potencial a desenvolver, que possam entrar eventualmente em caso de uma lesão do Pedro ou do Gabigol, né, ou de uma suspensão, ou de uma convocação para a seleção brasileira. E aí você, tenho aqui um reserva no banco que vai dar alguma resposta, que tem a ambição de crescer, de fazer gols e tal. Esses que o Palmeiras traz para o comando do ataque. Tirou da minha Esses que boca. o Palmeiras traz. Com todo o respeito ao jogador que tem respondido. Por exemplo, um Breno Lopes. É. Que quando entra não é um super craque, mas ajuda Terminou o muito. ano como titular. Não ajuda? Justo. Faz os golzinhos dele. E não vem dizer São que foi só o jogadores gol, que só não- entre aspas, o gol da final da Libertadores. Esse brasileiro, ele fez gols o importantes. exemplo, o Breno Lopes é o nome, mas é um exemplo que eu passei aqui ontem, ou anteontem, quando defendi essa tese, foi o Rodrigo Muniz. Que tá na Inglaterra. Que está na Inglaterra e, aliás, interessa para voltar ao Brasil. Tem clubes aí atrás do Rodrigo Muniz. No caso, ele era da base. Não sei, porque o último centroavante que apareceu na base do Flamengo não deu a resposta. Foi o Mateusão. O Mateusão não deu a resposta que o Rodrigo Muniz dava. Então, não sei se tem outro no Flamengo que possa ser um jogador de... precisou aqui para jogar... Faltou alguém, joga segundo tempo aqui, machucou. Entra aqui um centroavante que a bola bateu no pé dele e vai sair jogo. É isso que eu estou propondo, que o Flamengo tem essas alternativas, essas possibilidades, pensando no tamanho, no peso que o Flamengo tem no mercado brasileiro e sul-americano hoje. É o time com maior capacidade de investimento. As laterais, porque também a gente falou que perdeu o Rodrigo Caio, perdeu o Felipe Luiz. A lateral direita não tem propriamente um dono, né? Tem garotos ali, mas não Mas tem. é difícil quantos contratar ali? para lateral direita. Uma posição O difícil. Pearol que é o Varela para o ano que vem para É a jogar mais Libertadores. difícil Não só o posição Pearol, do outros futebol. clubes Vê se querem. vai ser campeão uruguaio primeiro, né, Eugênio? Hã? Tem que Não, ver mas se já vai está na ter- Libertadores. Não, eu sei, mas... Na fase de grupos. Espera um pouquinho. Campeão uruguai é uma coisa, vice-campeão uruguai é outra coisa. Não, mas já está na Isso fase. eu sei, Vai na jogar feira, fase de já grupos sei. da Libertadores. O Varela é um jogador que tem mercado fora do Brasil. E eu acho que ele não deve ficar no Flamengo. Mas é difícil contratar um lateral direito. Muito. A posição é difícil. E O lateral a posição- esquerdo vai perder o Felipe Luiz. Vai precisar repor. Tem que ter um outro bom lateral esquerdo. Não é um jogador mais ou menos. Tem que ter um jogador do nível Flamengo para lateral esquerda. Para ser reserva do Ayrton Lucas. Palmeiras é o único time no país que tem 2 laterais direitos confiáveis. Sim. Os outros não têm. Mal O tem Tite um. quer um ponta-direita. Tem que trazer um ponta-direita. Luiz Araújo mais um. E aí vai. É claro, adaptações acontecem durante os jogos. Claro. Você pode tirar um jogador daqui. Bruno Henrique quebra joga galho do lado aqui, direito. puxa de lá, o Gerson quebra um galho. O Gerson joga.
É o Coringa. Em O várias Adílio dos posições do meio tempos de campo. modernos. Pelo menos resolveu a O Gerson volância. é o Coringa, é o Para Gerson. terminar, né? Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa reformulação do Mengão, os novos reforços. Coloca aí nos comentários a sua opinião. Léo Ortiz, vai dar certo no Mengão? De La Cruz tá chegando, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.